Então, iniciando, né, o que que o cirurgião, normalmente ou quase sempre, deve procurar é um adequado controle vascular, hemostasia rigorosa, um domínio do campo cirúrgico, para que ele possa ter aqueles movimentos, técnicos adequados, e sempre o conhecimento anatômico, para levar segurança e qualidade oncológica. Isso, inicialmente, até a década de 90, a gente, só pensava na cirurgia aberta. Então, a cirurgia aberta era uma cirurgia que a gente tinha todos esses adjetivos que a gente precisa para realizar uma cirurgia com segurança e, era uma cirurgia que você usava o o finoqueto, esse é um afastador que afasta as costelas. E a cirurgia, a partir de 1990, quando teve a primeira lobectomia por vídeo, começou a se investir bastante na cirurgia minimamente invasiva. O que diferencia, a minimamente invasiva, tanto robótica quanto por vídeo, da aberta é esse instrumental, que é o afastador. Você pode fazer uma incisão desse tamanho, sem usar o afastador, ela ainda é uma cirurgia minimamente invasiva. Então, a cirurgia minimamente invasiva passou a ter como principais, eh qualidades dela a menos dor no pós-operatório dos pacientes, melhor resultado estético, diminuiu o tempo de hospitalização e menor morbidade e mortalidade operatórias. Então o Camargo aqui, fala o que a gente vem observando, que, cada vez mais os pacientes com, eh, restrição de função respiratória e também, eh, restrições cardiovasculares, eles, podem hoje cada vez mais serem submetidos à cirurgia. Então houve até uma readequação da indicação cirúrgica a partir da evolução da cirurgia da aberta para minimamente invasiva. Então, falando um pouquinho do histórico do robô, quem primeiro usou essa palavra, robô, foi um dramaturgo, tcheco, numa peça, então, e vem derivado da palavra robota, do tcheco. A gente estava até conversando com o Ricardo ali, isso aí, tcheco, russo, tudo a mesma língua praticamente, então veio do robota, onde esses robôs eram, forçados pelos humanos a trabalharem, e nessa peça eles se revoltam, e aí eles, acabam com os humanos e passam a ser autônomos. Assim, com o tempo, foi sendo corrompida essa palavra, e aí passou a ser, a denominar uma tarefa repetitiva orientada por uma máquina autônoma. E com o tempo também a Europa, os Estados Unidos começaram a usar essa palavra robô. Passados 60 anos, a gente tem o primeiro procedimento robótico assistido, que, foi uma biópsia percutânea de cérebro, orientada pela tomografia. Inicialmente, na década de 80, os sistemas eram ativos. Então, o sistema ativo, que era um trabalho autônomo, se programava antes do procedimento, e aí o próprio robô ia realizar, e esse foi usado primeiro para cirurgias ortopédicas e depois para as cirurgias urológicas, ou, concomitantemente, nessa década de 80, para urologia e para ortopedia. A partir de 90, aí entra o sistema mestre-escravo, em que, as ações passam a depender totalmente do cirurgião. Então, o cirurgião, que é o mestre, e os braços do robô são o escravo. Essa tecnologia foi criada, pela NASA e foi para, tratar os astronautas, por cirurgia. Então, isso lá em 1990. Anos depois, o FDA aprova o uso por civis. E aí, a Computer Motion, lança o Zeus, que é o primeiro robô projetado para cirurgia cardíaca, e
uma fusão entre os dois, ficando unicamente o sistema Da Vinci, que até os dias, praticamente os dias de hoje, era o único sistema robótico que tinha. Hoje, os chineses, principalmente, estão lançando diversas plataformas. A gente já teve possibilidade de experimentar até, e eles imitam tudo e antigamente com menos qualidade, hoje com bastante qualidade, né? Então, essa semana, há umas 3 semanas, eu aqui em Curitiba experimentei um que veio, ele parece assim, o Da Vinci é um carro de luxo, e esses outros chineses fazem a mesma coisa, como sendo um carro mais standard, ainda mais brutal, assim, bruto, assim, mas ele, para o propósito, ele é um sistema que eu acredito que vai suprir bastante o mercado, principalmente por ser mais barato. Hoje, uma manutenção do robô sai, em média, 120 mil por mês. Mesmo que você não use nada, a Intuitive cobra isso do hospital. Então, esses chineses vêm, em média, 30% a 40% mais barato, tanto a manutenção quanto o robô. Então, esses são os componentes do sistema robótico. O carrinho do robô, onde vocês têm o esqueleto com os braços. Aqui o carrinho de visão, onde a gente tem o insuflador, o sistema, a fonte de luz, e esse aqui, ele pega a imagem e transforma essa imagem em imagem de 3 dimensões para o cirurgião. Então, durante a cirurgia, o cirurgião fica sentado no console e ali ele tem uma visão em 3 dimensões. Então, você enxerga tudo em 3D. Essa foi a evolução dos robôs do Da Vinci, que começou no S, SI, XI e o X. O X é uma mistura do SI para o XI para tornar um pouco mais em conta e com quase todas as vantagens que tem o XI. O nosso lá do Nossa Senhora das Graças é o XI. Então, essas são as características principais dos sistemas, né? Ficou o XI e o X, então, rápida docagem e desdocagem. Antigamente, para você docar, que é você colocar os braços no paciente, demorava em média 1 hora. Hoje a gente consegue fazer isso em menos de 10 minutos. Firefly, a gente vai ver depois, é uma fluorescência que faz com que se possa curar com indocinina verde os linfonodos, nódulos, e principalmente estabelecer limites quando se faz cirurgias menores do que uma lobectomia, para se estabelecer aonde você vai passar o grampeador para ressecar. Grampeador robótico e energia próprias do robô, isso aqui a gente usa muito pouco porque é muito caro ainda, então a gente usa fora. O assistente fica ao lado do paciente e ele aí usa a energia, se a gente precisar de um outro tipo de energia, que não só o bipolar do robô. E o grampeador robótico, a gente passa grampeadores também elétricos, com cargas muito confiáveis, mas quem grampeia ainda hoje é o auxiliar. E o trocárter de 8 milímetros, ele do XI, ele diminui bastante a colisão dos braços. Isso é uma coisa que a gente tem que se dispõe os braços ao longo do paciente, principalmente um dos motivos seria evitar colisão. E o trocárter de 8 milímetros facilita essa não colisão dos braços. Então, as grandes vantagens para levar uma segurança assistencial e melhorar a qualidade oncológica seria imagem 3D em alta definição, esse pro cirurgião, né? 7 graus de liberdade dos punhos, é, dos instrumentos. O punho nosso tem 2 graus de liberdade, o robô tem 7. Então, se você tem aqui uma bola, o robô consegue pegar essa bola daqui. Então, você consegue ir em locais de bastante profundidade, estreitos, com o robô facilitando bastante a dissecção, principalmente aqui de linfonodos, nas cadeias mediastinais. A visão é ampliada em até 20 vezes do que você está vendo. Eu coloquei ali depois uns filminhos bem curtos para que vocês vejam a nossa visão durante a cirurgia, e ele filtra o tremor fisiológico das mãos.
A vídeo você não tem essa vantagem, né, porque os instrumentais são compridos, então você na frente, se tiver um tremor mínimo que seja aqui, ele é transmitido um pouco mais de magnitude lá na ponta, né, então o robô, você não vê ele tremer nada. Então um cirurgião, talvez com Parkinson, possa operar, né. Então essa aqui é a sala, então, todos os participantes da cirurgia têm que ter uma formação específica para isso, né. Então, normalmente o cirurgião fica ao lado do o cirurgião assistente ao lado do paciente, o anestesista na cabeceira, o cirurgião, esse era a sala antiga lá do Nossa Senhora, que é o cirurgião onde o cirurgião ficava no console, e normalmente fica o cirurgião e mais um outro cirurgião no console. Nós, inicialmente você tem que ter entre 10 e 20 cirurgias com um proctor para que aí você possa começar a operar sozinho. Nós tivemos muita sorte que o nosso proctor gostou tanto da cidade que se incorporou à equipe e tirou até o CRM, e hoje a gente opera muito com ele, que é um dos cirurgiões mais hábeis do Brasil em robótica, né, o doutor Daniel Bonomi. E então sempre você tem que ter um cirurgião ali ao lado para você discutir e até qual a melhor estratégia, né. E o e as informações são passadas aí por meio de um microfone entre o console e o robô. Hoje, no centro cirúrgico novo, eles colocaram o console entre 2 salas, então o robô pode passar de uma sala para outra. Quando você está operando um, aí você vai preparando outro paciente para depois o robô passa e você ali no meio você fica operando. Aqui é o início da cirurgia, onde você marca as incisões e aí coloca a ótica de vídeo e aí vai orientando a colocação dos trocárteres. Esses trocárteres são esses por onde passam, onde vão passar os instrumentais, e ele ter um ponto fixo aqui no espaço intercostal faz com que diminua principalmente a dor e a lesão das estruturas, porque ele gira só em torno de si mesmo. Então essa é uma das vantagens também quanto a menor dor no pós-operatório. Esse centro óptico é onde tem essa flechinha aqui. Essas são as 3 pinças que a gente mais usa. O TIPAP é uma pinça que você afasta o pulmão, você afasta e você pode trancar, travar ela, ela fica travada e você usa as outras 2 pinças para operar. Você usa, o gás, o CO2 para, eh, principalmente aumentar o espaço dentro da cavidade torácica para você ter maior liberdade também. E a Cardiere é uma pinça de apreensão do parênquima traumática, a Maryland bipolar, onde você disseca e cauteriza ao mesmo tempo, com energia bipolar. As indicações cirúrgicas, inicialmente, para cirurgias consideradas menores, normalmente a sugestão é que se comece com um tumor de mediastino, com uma timectomia, a ressecção em cunha aqui para tratamento de câncer, principalmente, porque aí você vai ter a vantagem na robótica da dissecção dos linfonodos, a linfadenectomia mediastinal. Quando é ressecção em cunha só para tirar nódulo ou fazer uma cirurgia para diagnóstico de doença intersticial, não tem nenhuma vantagem, até desvantagem o robô, né, porque você faz muito mais rápido por vídeo. Então depois a gente vai mostrar, assim, a nossa casuística, vocês vão ver que as principais, indicações são praticamente 3, né, que é a lobectomia, segmentectomias e os tumores, do mediastino. Então, inicialmente, lobectomias para o câncer em estágio inicial. E posteriormente, com o ganho da experiência, foi se colocando cada vez mais cirurgias mais complexas, sendo que hoje, a indicação talvez até maior seja para cirurgias mais complexas ainda, que você consegue, uma definição, melhor e com mais segurança e um controle melhor dos vasos do que, até da cirurgia aberta, né. Então passou para as broncoplastias, segmentectomias anatômicas, cirurgias pós-neoadjuvância, que é uma cirurgia que faz,
que é um desafio mesmo, porque a imunoterapia causa bastante reação inflamatória, até fibrótica nos linfonodos, e você tem um tempo determinado para você submeter esse paciente à cirurgia, senão depois disso fica bastante difícil, com taxas de conversão bem grandes. Então, grandes massas mediastinais e ressecção da primeira costela seriam as outras indicações que inicialmente você começou a já indicar. E aí, essas outras também são todas doenças que você pode tratar através da cirurgia robótica, praticamente todas, né? Então, quanto à cirurgia mediastinal, esse é um trabalho que em 84 pacientes, as mais frequentes, os tumores mais frequentes foram timoma, cisto broncogênico e schwannoma. Todos eles foram ressecados, e mostrou que a robótica era um procedimento seguro e comparável à cirurgia aberta nas ressecções mediastinais. Esse é um outro trabalho que mostrou que o rendimento era igual ou superior à cirurgia aberta nos tumores mediastinos, sendo que a tiroidectomia nesse trabalho foi o procedimento mais comumente operado. E agora, quanto ao câncer de pulmão, que talvez seja onde a gente vai enfocar um pouco mais, né? Que é realmente o que a gente mais trata, veio mudando bastante e progredindo, principalmente com os tumor boards, as reuniões multidisciplinares, as indicações, né? Então, a gente tem uma reunião multidisciplinar às terças-feiras, todas as terças-feiras, normalmente são 25 a 30 colegas, todos dedicados a tórax, que participam, e todos os pacientes passam pelo tumor board. Então, você começa a indicar cirurgia para aqueles pacientes que muitas vezes você não indicaria, você indica as terapias neoadjuvantes, e também os programas de rastreamento, que hoje a gente tem aqui em Curitiba, no DAP. Eu acho que ainda não saiu nenhum outro programa de rastreamento, mas permitiu o diagnóstico precoce e até a maior incidência e diagnóstico de tumores incidentais, né? Que vem fazendo com que a gente opere mais pacientes na fase inicial. A cirurgia continua sendo o tratamento de escolha desde que possível, e ela se tornou personalizada, desde os estágios iniciais até aqueles estágios mais avançados, sendo o paciente monitorado desde o início, se precisar de reabilitação pré-operatória, até se houverem recidivas, você poder atuar também nessas recidivas. Então, como a gente viu ali, as lobectomias foram o único, eh, a única cirurgia efetiva para o tratamento do câncer de pulmão até pouco tempo atrás. Então, as lobectomias e a linfadenectomia mediastinal se tornou obrigatória. Por quê? Porque ela vai colocar qual o prognóstico que vai ter esse paciente no pós-operatório. Então, é imprescindível que você tenha uma linfadenectomia mediastinal efetiva, para que você possa dar essas informações para o oncologista. Esses pacientes que têm tumor na fase inicial, então tumores menores do que 4 centímetros, tumor mais periférico, mediastino livre no PET, e mais periféricos, a gente pode prescindir da avaliação mediastinal. Quando ao contrário, são mais centrais, o mediastino tem qualquer alteração, você faz uma avaliação mediastinal inicial. Então, aqui, ele vai mostrar, nesse trabalho, que os linfonodos, quanto aos linfonodos ressecados, você, comparando cirurgia aberta com a cirurgia robótica, é praticamente o mesmo número de linfonodos que você conseguiu ressecar. E o upstaging, ou seja, você tinha no pré-operatório mediastino inocente, e no pós-operatório você tem um ou outro gânglio mediastinal comprometido, também
houve uma equivalência entre a cirurgia aberta e a cirurgia robótica. E esse é um outro trabalho, aí ele compara os três métodos, a videocirurgia, a cirurgia robótica e a cirurgia aberta, mostrando também que houve uma equivalência tanto no upstaging quanto no número de linfonodos entre a aberta e a robótica, com, com um pouquinho de vantagem até para a robótica e muito superiores à videocirurgia, né? Então, por que isso, né? Porque salvo muito poucos cirurgiões que têm uma experiência e uma habilidade muito grande para videocirurgia, ninguém consegue a mesma eficácia com robótica e vídeo. Por quê? Porque a gente não consegue chegar como robô naqueles lugares mais profundos e estreitos. A pinça do vídeo tem muito, choca muito com o mediastino também. A do robô você tem muito mais flexibilidade, então você consegue com mais segurança amostrar os linfonodos. Então aqui é um filminho da nossa imagem, esse não está muito bom, tem outro que está melhor. Aí, então ali é o linfonodo 9, então da cadeia da cadeia do ligamento pulmonar. Aqui 2 e 4, aqui é a ázigos, aqui é a cava, e tira todo, e a traqueia vai ficar aqui, então tira todo esse coxinho gorduroso com os linfonodos aqui. E aqui é a ázigos também, aqui a gente tem o brônquio direito, aqui o brônquio intermediário, esôfago, então limpando toda a cadeia 7. Esse aqui é um esqueminha mostrando também essa cadeia 2 e 4. Aqui a cadeia 7, onde tem o brônquio intermediário, o brônquio ponte, o brônquio do lobo superior direito. Esse aqui acho que não vai rodar, né? Essa que estava bonita não vai. Então, essa é a visão que a gente tem em 3 dimensões lá para chegar na lesão. Eles veem bem o linfonodo, embaixo o pericárdio, à esquerda ali o esôfago. Você seguia o nervo vago aqui do lado. Aí tira todo esse coxinho. Então, é essa pinça, a Maryland bipolar, essa a Cardiac que segura, que não está segurando agora, mas vai segurar, e a Maryland bipolar você vai cauterizando e vai dissecando e cauterizando, ou antes cauteriza e disseca. Cirurgia bem limpa, né? Então, a lobectomia ficou como a cirurgia de eleição até esses dois trabalhos, o CalGB 1400503 e que é americano, e o JCOG 802 japonês, mostrarem que a ressecção sublobar para lesões ou tumores menores que 2 centímetros, periféricos, e que não tenham linfonodo mediastinal comprometido, tem indicação de cirurgia sublobar porque não se mostrou inferior aos resultados que se consegue com a lobectomia. Então, essa ressecção sublobar, ela pode ser ou uma ressecção em cunha, como uma segmentectomia anatômica. Deixa eu ver. Não tá aqui, ó. Então, a segmentectomia anatômica é aquela que você vai ter que tratar o hilo, os vasos, brônquios, segmentares. Então, você tem que ir de segmento, o segmento escolhido, por exemplo, o segmento 6, que é o segmento superior do lobo inferior, você tem que ligar a veia, a artéria e o brônquio desse segmento. Às vezes tem 2 segmentos, 8 e 9. Então, você tem que secar lá dentro do pulmão, mais dentro do pulmão, tira os linfonodos hilares, e aí você marca, como a gente vai ver ali com a indocianina, depois que você trata a artéria, você aí não tem mais irrigação arterial para esse segmento, e aí você injeta, pede para o anestesista injetar a indocianina, e aí você tem isso, que é o verde de indocianina
corando onde ainda tem perfusão. Então, essa é a linha onde você vai ter que passar o grampeador. Sem isso, fica bastante difícil de você determinar essa linha. A gente fazia como? Eh, Fechava o brônquio e mandava o anestesista insuflar, mas ele tem os poros de Kohn também que enchem um pouco esse segmento, ou então você deixava ele todo insufla e aí você fechava só o brônquio que ia ser ressecado, e aí mandava abrir, daí ele murchava os outros, mas era muito difícil de você ter uma linha tão, tão certa como essa aqui, que vai delimitar bem aonde você vai ter que seccionar para tirar esse segmento. Então, a gente, antes mesmo de sair esses trabalhos, a gente já tinha essa visão para nódulos menores com uma experiência até razoável, mas e que continuou assim, e hoje a gente, com o advento da robótica, a gente consegue fazer muito mais segmentectomias anatômicas do que conseguiria antes, porque por vídeo é muito difícil. É muito mais difícil do que uma lobectomia. Ela veio melhorar para o paciente que vai ressecar menos quantidade de parênquima e não piorar para o cirurgião, mas fazer com que o cirurgião tenha que fazer uma reciclagem na questão da anatomia, de como fazer as segmentectomias. Então, vejam a visão que você tem de uma artéria segmentar. Essa é a artéria do segmento 6. Aqui vem a artéria, daqui é segmento 6, aqui é virâmide basal. Então, nesse caso, é uma segmentectomia 6. Isso vai ligar a artéria, a veia, o brônquio e depois injetar a endocianina, delimita a área que vai tirar e grampeia. Esse é o grampeador, ele tem 3 linhas de grampo de um lado, 3 linhas de grampo de outro e passa a faca no meio dos dois. Já grampeou, agora está cortando e agora abre. E essa já é para um caso mais complexo, um paciente com tumor neuroendócrino bem central, né? E que aí foi feita uma lobectomia com broncoplastia, em que você tem que abrir o brônquio para tirar aquele segmento e depois reanastomosar o brônquio no brônquio do lobo superior. Essa foi uma cirurgia que a gente viu ali a diferença que tem entre a cirurgia por vídeo com a cirurgia robótica, principalmente para você dar os pontos, né? Uma anastomose dessa não demora mais de 10, 15 minutos. Quando se for fazer por vídeo, você vai ter no mínimo 40, 50 minutos, se não mais, para você fazer uma anastomose dessa. E muitas vezes você não consegue, tem que abrir para fazer a anastomose. Então, os benefícios, quanto aos benefícios da cirurgia robótica, agora só para reforçar, né? Domínio vascular em hemostasia rigorosa, tem menos sangramento. Os braços, com aqueles 7 graus de liberdade, você consegue chegar a passos bem mais estreitos, né? Segurança e qualidade oncológica, as imagens em 3D e alta definição melhora a precisão. O filtro do tremor também aumenta a precisão. A ergonomia, você reduz a fadiga, porque na vídeo você opera em pé, e às vezes vai ter cirurgias que demoram 4, 5, 6 horas, você está em pé. No robô você opera sentado, você tirou a cabeça de onde você está curvado, olhando, você tira a cabeça, ele congela os instrumentos onde eles estão. Então, se tem qualquer tipo de complicação, como um sangramento, você comprime e aí você pode tirar a cabeça, se tiver que converter, ele fica comprimindo sozinho lá e você vai aí tomar as providências que precisam ser tomadas. E se não tiver que abrir, você comprime, deixa comprimindo e com as outras duas mãos você consegue
manejar. E a recuperação é menor, como a gente vê, menor tempo de hospitalização, menor uso de medicações analgésicas. Então, quais são as dificuldades, né, da cirurgia robótica? Custo da aquisição do robô, custo de manutenção, custos instrumentais, custo da formação e treinamento, né? Então, e curva de aprendizagem. Então, das 5 características que fazem que nos mostra as dificuldades da cirurgia robótica, 4 são referentes a custo, né? Então, é o que mais limita o uso do robô em relação ao vídeo. E o Robert Cerfolio, que é o maior cirurgião americano robótico, ele fala algo que é bem verdadeiro, né? Que realmente ele é melhor a cirurgia robótica e tudo na vida que é melhor sai mais caro. Então, o que que a gente tem que fazer? Nós somos responsáveis para achar maneiras de tornar isso mais factível para todos praticamente, né? Então, como você faz isso, né? É, aumentando a tua velocidade, que vai aumentando com o passar do tempo, quanto mais experiência se tem, mais rápido isso vai ficando, né? Isso faz com que barateie também a cirurgia. É, a qualidade no sentido de altas mais precoces, uso de menos medicação, isso vai fazer com que diminua os custos, né? Isso essa experiência inicial nossa, em 4 anos, são 170 cirurgias praticamente, e vocês vejam que a grande maioria lobectomias, e todas elas com linfadenectomia, né? Segmentectomia com linfadenectomia e tumores do intestino. São realmente as 3 principais indicações. Então, essas são as 3 indicações que predominam e, e basicamente seria isso, né? Esse aqui é uma homenagem aí para o meu pai, que perdemos ele essa semana. E eu agradeço, então, ao convite.